Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, nosso espaço dedicado a discutir temas relacionados à tecnologia da informação, com o intuito de trazer até você informações valiosas que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal caso você esteja nos assistindo no YouTube e de seguir o TeraCast caso você esteja nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, conversamos com o Rogério Rutledge, fundador do Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI, e com Wagner Pereira, diretor comercial da Terabyte, sobre o fim do suporte para o Windows 10, que vai acontecer exatamente no dia 14 de outubro de 2025. E exatamente qual é a importância de se preparar para atualizar os sistemas operacionais da sua empresa para o Windows 11. Esse é um tema extremamente importante para todas as empresas que utilizam o Windows nas suas operações, principalmente porque ele envolve questões muito importantes de segurança e de performance das máquinas para garantir a continuidade das operações. Hoje nós vamos falar sobre quais são os riscos de continuar usando um sistema operacional sem suporte, como se preparar e executar o processo de atualização das máquinas para o Windows 11 e como a Terabyte pode te auxiliar nesse processo. Bom, Wagner, Rogério, obrigado aí por estar aqui com a gente, mais um episódio do TeraCast. Prazer receber vocês aqui hoje. Pô, legal, João. Obrigado mais uma vez, mais uma tarde aí, a gente falando um pouco sobre suporte, né? Hoje quem vai me ajudar aqui é o Wagner, ele trabalha na Terabyte há muito tempo, mais de 20 anos junto, então já passou por algumas migrações, mudanças e tem bastante know-how aí para nos ajudar a falar sobre Windows, segurança, pontos relacionados a esse fim de suporte, né? Já dando um spoilerzinho aí que a gente vai falar. Pessoal, estamos aqui para falar um pouco da versão de Windows com fim do suporte do Windows 10. Acho que vai ser bem interessante para vocês que estão pensando em fazer uma atualização para o próximo ano, tá? Então, já avisando, em 2025 a gente chega aí o fim do suporte do Windows 10, um sistema que todo mundo usou, gostou, mas infelizmente vamos ter que avançar mais um passo. Bacana. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vocês poderiam falar um pouco sobre o tempo de vida de um sistema operacional e por que a Microsoft decide encerrar o suporte para um sistema operacional depois de um certo tempo? Legal, João. Na verdade, todo o sistema operacional, ele já, quando a Microsoft começa o desenvolvimento, já programa o final daquele determinado sistema operacional, né? O que proporciona isso, o que impulsiona isso é a parte de hardware. Então os processadores vão melhorando, as placas de vídeo vão melhorando e o sistema operacional passa a não mais conseguir administrar aquele hardware, né? E é óbvio, né, que a Microsoft está junto com a Intel, com as fabricantes de placas de vídeo, e ela percebe que o sistema operacional tem que ser atualizado para administrar melhor aqueles hardwares, né? Esse é um principal ponto, assim. E uma coisa que, para esse episódio, eu pesquisei um pouco, fui lá na história, né, buscar um pouco no baú ali, e o Windows 10, ele foi lançado em 2015, então, de todos os Windows, ele é o mais longevo, assim, ele durou aí 10 anos. A Microsoft tinha um projeto de começar ele como um serviço e ir só colocando como atualizações, e eles conseguiram fazer isso por muito tempo, né, por isso que a gente quase que desacostumou com essa ideia de troca o Windows, porque desde 2015 ainda tivemos o episódio da pandemia, né? Então esse Windows foi o mais longevo. E o que proporciona essa mudança, né? A parte de hardware que eu falei, uma outra parte super importante é a questão de segurança. Todos os hackers ficam procurando problemas no Windows, né? Falhas ali de segurança. E quando a Microsoft vai percebendo essas falhas, vai corrigindo, que são os packs de atualização, né? Os Service Packs. Quando chega um determinado momento, é mais fácil você escrever um novo sistema operacional do que ficar atualizando o sistema operacional antigo. Então, eu acho que como motivo principal para a atualização de um sistema operacional, eu diria evolução de hardware e segurança. E quais que são as implicações do fim, né, desse suporte aí para as empresas? O que isso acarreta para as empresas que estão usando o Windows 10? Legal, conta aí, Wagner, o que vai acontecer com a galera que está usando o Windows 10? Então vamos lá, acho que deve ser uma dúvida para todos, né, que estão acompanhando. Quando você fala em Windows 10, por mais que ele ficou aí 10 anos, então chegou um momento sim de fazer uma atualização do seu sistema, e ou seja,
quando você está usando um equipamento que ele já passa a ter a notificação que ele vai parar de ter suporte, já chegou o momento de você parar, fazer um estudo, porque ele começa a ficar vulnerável. Ou seja, a partir do momento que a Microsoft entrar no mérito de, olha, não vou dar mais o suporte para vocês, porque é necessário fazer uma atualização e acompanhar a segurança. Então é importante que as máquinas acompanhem essa atualização, tanto da parte física, né, tanto da parte de software, para que os seus usuários, colaboradores, consigam usufruir melhor da segurança no uso da máquina. Então, ou seja, o pessoal do financeiro normalmente utiliza muita parte aí de pagamentos, né? Tem que se preocupar um pouco mais, porque não adianta você, hoje em dia, ter só a parte de antivírus na máquina, né? Ou seja, desde a parte do login do equipamento, né? A Microsoft já lançou aí, junto com o novo Windows, a segurança de boot, que faz com que você tenha uma segurança a mais, coisa que a versão do Windows 10 não tem. Então isso vai ajudar muito na parte de segurança, as empresas têm que visar mais segurança, os apps, eles estão aí para te ajudar, mas o sistema operacional, que 90% que as empresas utilizam, tem que proporcionar isso ao usuário. Mas uma pergunta que todo mundo quer ouvir, o meu Windows vai parar de funcionar? No final do período ele para, ele deixa de funcionar ou não? Você vai continuar usando o seu Windows 10, não quer dizer que, parou de ter atualização, vou parar de trabalhar com Windows. Não, o Windows ele vai continuar funcionando, porém dentro de uma limitação, né, até a última versão de atualização de segurança. A partir daí, tudo que surgir de novo, né, à medida que as atualizações dos softwares mais novos vão exigindo do seu equipamento, né, provavelmente você não vai conseguir atualizar os outros aplicativos, né? Então, por exemplo, o Internet Explorer vai chegar uma hora que não vai conseguir mais atualizar, os bancos que utilizam segurança vão começar a exigir do seu equipamento, né, os protocolos de segurança não vão se casar mais, e aí vai exigir uma troca de sistema. Tá? Mas não quer dizer que a sua máquina vai parar de trabalhar. Você vai continuar usando, mas sabendo que está inseguro. Bacana. E entrando no ponto, né, que vocês mencionaram aí do equipamento, esse fim do suporte para o Windows 10 e a consequente atualização dos softwares, conforme eles vão exigindo, né, o Windows 11 já vão não sendo mais compatíveis com o Windows 10, isso pode acarretar uma necessidade de atualizar o hardware, né, de começar a ter que atualizar o computador por exemplo, precisa passar para o Windows 11, mas o computador já não consegue operacionalizar muito bem o Windows 11, ele já fica muito pesado para a máquina. Isso chega a acontecer ou é algo que demora um pouco mais para ter que fazer essa atualização dos computadores? Pô, legal, João. Termos de vida de computador, se a gente for avaliar as práticas, né, as melhores práticas, diz que um computador ele deve durar 5 anos, com uma extensão de garantia para até 7 anos, né? Então, se a gente for levar em consideração o ciclo do Windows, desse último que durou 10 anos, né? Com certeza o hardware vai ter que ser trocado. A necessidade de hardware hoje, se a gente avaliar para o Windows 11, ela é baixa, né? A Microsoft sempre faz isso, o mínimo necessário. Se você entrar na parte de documentação e falar assim, qual é o menor hardware que vai funcionar o Windows 11? Aí você vai ver que lá é 1 GHz de processador, 2 núcleos de processamento e acho que 4 GB de memória. Então é assim, em termos de hardware, a exigência do Windows 11 é baixa. Tem uma atualização de segurança, né, que é relacionada ao processador, que aí para alguns processadores antigos não tem. Então, se você quiser usar o Windows 11, mesmo você tendo mais do que 4 GB de memória e mais de 2 núcleos de processador, se o seu processador for de uma versão muito antiga, ele não funciona. E o que a Microsoft fez para ajudar as pessoas? Colocou um software que faz essa checagem. Então, você tem o Windows 10, está instalado na sua máquina, e você digita lá PC Health, e ele faz uma avaliação do seu hardware, e te diz se ele é compatível com o Windows 11 ou não, né? Se não ainda, ele te diz o porquê, né? Qual hardware ali que está impactando. Então, é para ajudar as pessoas a entender o que tem de hardware na máquina, né? O que vai impactar ali. Legal, legal. E no caso das empresas que decidam continuar usando o Windows 10 ou, né, qualquer outro sistema operacional, depois do fim do suporte, quais os riscos que elas correm ao tomar essa decisão de não atualizar
e continuar usando o sistema operacional depois que o suporte dele já foi encerrado? Ô, João, bacana a sua pergunta. Acho que as empresas precisam se preocupar com isso, né? Após o término do suporte da Microsoft, ela deixa bem claro, o desempenho do equipamento ele pode cair, por quê? Vai exigir um pouco mais do equipamento, a parte de ataques por hackers, ele também pode ocorrer, né? Ou seja, uma vez que você deixa brechas de segurança na sua rede, né? Por mais que você olhe para o seu parque de máquinas, se você está acima de 50% de máquinas com Windows 10, já é bom pensar na troca. Hoje em dia, a atualização, igual o Rogério citou, você consegue passar um software para escanear a sua máquina para verificar se ele é compatível com o seu com a nova versão do Windows 11. Se ele for compatível, ok, dá para fazer a atualização. Vamos supor, o hardware não atende o requisito mínimo para usar o Windows 11. Né? Então, o interessante é já pensar numa troca de máquina. Então, o inventário ele vai te ajudar muito nessa parte de você fazer uma linha de corte para que você não tenha muitas máquinas após o término do suporte. O prazo de um ano é um prazo super viável para você planejar e pensar sempre em segurança, pessoal. Não tem jeito. Né? Deixa o brecha, ele vai chegar no seu servidor, vai chegar na nuvem, vai chegar em outros aplicativos importantes da sua empresa e o prejuízo lá na frente pode ser muito maior. Um ponto só para acrescentar, João, que o Wagner frisou bem, é segurança, né? Você falou de risco e segurança. O que a Microsoft deixa claro para os usuários? Fala, olha, a partir de outubro de 2025, pode-se encontrar novas falhas no Windows 10. Então, um hacker descobriu uma falha num tipo de serviço que tem lá dentro. A Microsoft já avisou que ela não vai atualizar aquela falha. Então, eu acho que o maior risco é esse. O próprio fabricante está falando para você, olha, se forem encontradas novas falhas daqui para frente, eu não vou me preocupar em fechar, porque eu não estou te dizendo, eu estou recomendando que você não use esse sistema. Então, eu acho que essa é a preocupação que as pessoas têm que ter, né? Se a própria fabricante está falando que vai parar de atualizar, eu não posso continuar usando, eu preciso ir para o mais novo. E um detalhe, João, a atualização é gratuita. Quem tem o Windows 10 pode usar o Windows 11, né? Então, a gente consegue fazer essa atualização gratuita. Só não vai ser possível por algumas limitações de hardware. Então, em algumas máquinas que a gente não consiga fazer. Mas hoje, se você analisar um parque de máquinas de uma empresa, de algum cliente nosso, que tem o Windows 10, né, que ainda tem ali, a maioria, 90% dessas máquinas são compatíveis com o Windows 11. Então, por que não, né? Tem que fazer. E vale ressaltar, acho que tem que a empresa começar a conscientizar os seus usuários, porque ainda tem uma resistência, porque você passou muito tempo usando o Windows 10 e tem muitos usuários que têm a resistência de atualizar sua própria máquina. Vou ter que aprender algo novo? Sim, tem que aprender algo novo e parte de uma empresa, de uma gestão de TI, né, orientar esses usuários para que essa cultura passe a mudar dentro da empresa. Perfeito. E o que eventualmente acontece com o sistema operacional após o seu suporte ser encerrado? Até, né, a gente já passou por vários desses, né, desde o Windows 98, 99, o classiquíssimo Windows XP, o Windows Vista, e, né, devem até estar esquecidos aí em algumas máquinas largadas em algum canto de algum lugar. Mas o que acontece com o sistema depois que o suporte é encerrado e conforme o próprio fabricante vai incentivando a atualização, então ele vai caindo em desuso, né? O que acontece com ele? Acho que a gente tem alguns casos aí, João. Esses dias aí o Wagner veio me contar de um cliente que era uma fábrica e tinha um computador esquecido lá no pessoal do almoxarifado que era o Windows XP. Então tinha a turma aqui veio curioso para ver se estava funcionando o Windows XP. Infelizmente ainda tem algumas aplicações, alguma coisa muito específica, ou um computador muito antigo que não se faz nenhum tipo de tarefa nova. O que acontece, né? Principalmente você começa a deixar de conseguir usar softwares novos. Então o software, um driver de impressora, uma coisa em detalhes. Falar, eu tenho uma impressora nova, eu comprei uma impressora nova, o fabricante da impressora nova não vai fazer um driver para o Windows 8. Ele só vai fazer o Windows 10 e o Windows 11. Então vamos supor hoje, né, se você tivesse o Windows 8, você talvez não conseguisse instalar uma impressora na sua máquina. E é isso que vai acontecer com o Windows 10 daqui a um ano e meio, 2 anos no máximo ali. O novo driver de uma nova impressora X, o cara não vai se preocupar em fazer um driver para um sistema operacional que já está
você não deveria estar usando, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece logo no início, a gente não percebe muita mudança, só que a médio prazo, você começa a perceber que os softwares novos falam, não funcionam mais no Windows 8, hoje no Windows 8 e a partir do ano que vem no Windows 10. Então você começa a ter um aplicativo de banco, como o Wagner falou. Hoje a segurança bancária, né, foca muito nesses aplicativos. E o aplicativo, se ele se você tenta instalar hoje um aplicativo de um banco grande no sistema operacional antigo, ele simplesmente não deixa. Fala, cara, esse sistema operacional eu não posso instalar, não posso deixar que você use o meu aplicativo de banco no seu computador. Então, eu acho que o que as pessoas vão sentir ou sentem, né, justamente você vai ficando para trás e não vai conseguindo usar periféricos ou softwares e coisas relacionadas ao dia a dia mesmo, cara. E o que a gente pega muito, né, no nosso atendimento, quando uma empresa chega até a Terabyte, né, a gente percebe muito que a maioria das empresas pensa só no suporte, né? Então, ou seja, aquele suporte que contratou vai ali para uma coisa pontual e acaba ocorrendo isso que o Rogério falou, né? A impressora já está com o drive incompatível, tem equipamento já incompatível com X sistema e eles vão convivendo com isso. Então, por isso que é importante ter uma empresa que consiga passar essa visão como um todo e cuidar desse TI deles, né? E conforme você vai apontando o planejamento de curto, médio e longo prazo, com certeza muitas empresas não vão sofrer ano que vem, em outubro. Né? Vai ter muitas empresas que vão chegar em outubro, vão ficar desesperadas, ter que fazer um alto investimento, porque lá atrás você pensou nisso. A hora é agora, né? A hora é agora. É isso aí. Exatamente. E, bom, entrando precisamente nisso, né, na data aí de 14 de outubro de 2025, que é exatamente quando o suporte vai ser encerrado. O que as empresas precisam fazer para se preparar para isso? Considerando que temos aí basicamente um ano até esse encerramento. O que elas podem começar a fazer, o que elas precisam começar a fazer para se preparar e para estarem já atualizadas quando o encerramento do suporte realmente acontecer? Eu acho que o principal ponto aí, o principal não, o primeiro ponto é você entender o que você tem, né? Então, hoje com os nossos clientes de contrato, a gente tem um software que faz atualização do inventário máquina a máquina, né? Esse software é instalado em cada um dos equipamentos. Então, nós conseguimos hoje tirar um inventário do nosso cliente X. Tirando esse inventário, que é a primeira parte, eu entendo o que você tem, que você usa, né? Então, a gente vai fazer uma varredura ali nos seus computadores, aí falando em hardware, para ver quais daqueles computadores são compatíveis com o Windows 11 e quais não são. Depois, o que a gente costuma fazer é fazer uma sugestão de troca ou de melhoria, né? Isso é comum, que a gente faz uma vez por ano, sem ver quais são os equipamentos mais antigos. Como eu falei, mais de 7 anos de uso, a gente já recomenda a troca. Então, a gente vai parar, olhar e falar, olha, esses equipamentos devem ser trocados, esses equipamentos valem uma atualização. Ainda hoje tem alguns equipamentos que usam disco antigo, a gente passa para um SSD que ganha algum fôlego aí de mais uns 2 anos de uso. Então a gente faz essa avaliação e indica para o cliente o que ele vai ter que mexer em hardware para ter o Windows 11 funcionando. Depois tem a terceira etapa, vamos dizer assim, que seria entender se os aplicativos que ele usa, né, que ele usa em vários setores ali, se eles também funcionam no Windows 11 e se está tudo em ordem. Então, a gente faz um piloto para cada departamento. A gente coloca ali o Windows 11, caso não tenha ainda, né, a maioria já tem, mas quem não tem, coloca o Windows 11 propositadamente em alguns key users e fala assim, olha, amigão, esse cara vai testar o Windows 11 em todos os aplicativos da sua empresa. Depois de terminar essa etapa, aí caso precise, a gente faz alguma atualização de aplicativo, caso não, a gente parte para a execução mesmo, que é a atualização desse sistema operacional. Bom, já que você já entrou bastante aí na próxima pergunta, que é o que elas precisam levar em consideração no planejamento dessa transição, né, para o Windows 11. E aí acho que a gente puder até elaborar um pouquinho mais como que a Terabyte auxilia, como que a Terabyte ajuda aí, tanto na parte, como você já mencionou, né, de fazer esses testes, mas também na parte de ajudar o pessoal mesmo a se acostumar com as novas interfaces, com quaisquer mudanças que possam surgir aí.
Eu acho que é treinamento, né, João? Então, uma parte importante, pensando como usuário, né, a pessoa está lá, uma pessoa, como o Wagner citou, uma pessoa do financeiro, ela tem ali toda a preocupação dela do dia a dia, do financeiro, do banco, do Excel e tudo mais. Então, quando a gente propõe uma mudança no sistema operacional, logo a pessoa fica resistente, fala, pô, eu estou tão acostumado aqui com esse uso, né, e tenho outras 1000 tarefas para fazer, e a gente coloca ali quais são as vantagens, o que ela vai ganhar com aquilo, que ela só está mudando e está enxergando o que vai ser difícil. A gente coloca ali os pontos que ela vai ganhar com essa troca. E apresenta vídeos, existem alguns vídeos que a Microsoft fornece para já quebrar um pouco esse gelo, deixar a pessoa mais ambientalizada ali. Hoje, a mudança do Windows 10 para o Windows 11, em termos de uso, ela não é muito impactante. Isso a gente já teve muitos problemas. O Wagner se lembra bem quando a galera saiu do XP, Vista, e foi pro Windows 8, né? Windows 7, na verdade. Windows 7 e 8 foram mais ou menos a mesma cara. A gente tinha uma resistência enorme de mudança, né? E como a gente faz? Treinamento. É mostrar o que é novo, quais são as vantagens, e aí a gente acaba conseguindo quebrar essa resistência por parte dos usuários, que é natural também. E também continuando nesse tema dessa atualização no ambiente corporativo, o que a gente tem aí de melhores práticas, né? Considerando um alto número de máquinas, considerando que precisam manter a continuidade das operações, né? Acho que conversa muito com o que você já mencionou, mas o que a gente tem de melhores práticas para realizar essa atualização em larga escala, quando a gente está falando aí de empresas médias, grandes, por exemplo? Legal. Primeira consideração que eu já falei, é a questão de hardware, é fazer uma avaliação de hardware. Eu acho que isso é para entender qual é o impacto financeiro que isso vai gerar. O segundo é com relação a aplicativos. Então, precisamos avaliar bem quais são os aplicativos que aquela empresa usa. Às vezes é uma empresa que tem uma área de desenvolvimento interno, então tem que entender se ali é compatível. A grande maioria é. Então, eu gosto de pontuar isso para quebrar um pouco o medo das pessoas, né? Por fim, a transição a gente não costuma fazer a empresa inteira de uma vez só. Então, a gente vai fazendo essa transição de forma com as pessoas que estão mais atualizadas, que estão mais aptas a essa mudança, aí passa para um outro nível. Essa transição de sistema operacional de uma empresa grande pode demorar em uns 3 meses, João. A gente vai fazendo isso, não departamento, às vezes dentro do departamento, a gente faz 3 etapas, né? Até porque um usuário começa a enxergar o outro e fala, poxa, eu também quero isso daí, achei legal esse negócio. Então a gente faz isso de forma mais planejada. Legal. Bom, e agora focando no Windows 11, né? O que ele traz de novidades, o que ele traz de melhorias que são relevantes para as empresas e quais são os principais benefícios que elas podem obter com a atualização? Com relação à segurança, né? O Wagner citou ali, existe uma forma de boot, de inicialização, né, que é mais segura. Esse foi o principal motivo da atualização do Windows 10 para o Windows 11. Foi a necessidade de se usar essa ferramenta, se chama TPM. Uma outra mudança, que aí quem trabalha mais com a parte gráfica, né, a turma de jogo adora, e quem trabalha com arquitetura, engenharia, coisas ligadas à parte gráfica, o pessoal de criação, o pessoal de desenvolvimento de criação, existe uma tecnologia nova que faz com que o processamento ele vá direto do armazenamento do seu disco, do SSD, para a placa de vídeo, para GPU, né, que é a parte de processamento da placa de vídeo. Então, levar esse processamento do seu SSD direto para a placa de vídeo é uma característica que o Windows 11 traz e o Windows 10 não tinha. Então, quem trabalha com gráfico, quem joga, vai se beneficiar desse recurso, que é bastante significativo. Aí, pelo menos, os nossos usuários têm dito isso. Bacana.
E essa parte do boot, né, da segurança aí do Secure Boot, aí, o TPM 2.0, você pode explicar o que é isso e por que isso, né, traz aí mais segurança, principalmente para as empresas? Bom, legal, João. Essa parte ela faz como se fosse uma criptografia. A criptografia é quando a gente embaralha os dados, né? Então você precisa de uma chave para entender o que está acontecendo. Esse recurso consegue fazer uma criptografia na inicialização do Windows. Então, ele faz com que a parte inicial do processo, quando você liga o seu computador, ele se tornou mais fechado, né? Então, isso impede com que um vírus antigo, que era colocado dentro da inicialização do Windows, hoje esse vírus antigo não consegue mais fazer essa ação, porque esse núcleo de inicialização ele está criptografado. Bacana. E como que a Terabyte pode auxiliar as empresas, né, no planejamento e na execução dessa atualização das máquinas que elas possuem para o Windows 10? O que a Terabyte realmente fornece aí de soluções para auxiliar elas nesse processo? Bom, o primeiro passo é assim, a gente vai fazer uma avaliação do inventário. Por exemplo, se é uma empresa que está chegando até a Terabyte, a gente tem software automatizados, então vocês fiquem tranquilos, porque a gente consegue escanear toda a sua rede para dizer para vocês o que realmente precisa ou não ser atualizado, tá? E se aquelas máquinas que, por exemplo, não forem compatíveis, a gente consegue fazer dentro desse diagnóstico mostrar, olha, a gente normalmente analisa pelo perfil de máquina e perfil de usuário. Então, isso é bem importante no inventário a gente separar isso para que a empresa entenda, olha, eu tenho uma máquina X, né, que tem uma X configuração, está atendendo hoje o usuário, porém não vai servir para aquela função mais. Então, ou seja, a gente consegue fazer um giro de equipamentos, né, mesmo atualizando, e de repente a empresa pode entrar com outros equipamentos novos para suprir a necessidade, mas lembrando que a Terabyte ela consegue sim fazer um diagnóstico, fazer uma homologação, fazer a implantação aos poucos para que a empresa possa verificar o que é compatível ou não. Né? Às vezes tem uma impressora que é um pouco mais antiga, às vezes tem um software, um sistema que não é compatível com o 11. Então essa homologação é importante para dizer para a empresa, olha, realmente vale a pena ou não você mudar 100% dos seus equipamentos, ou você tem que fazer algumas mudanças antes de fazer a atualização para o Windows 11. Então, senão no meio do caminho você acaba, de repente, observando que tem uma impressora de uma operação X que é muito importante para a nota fiscal e a impressora, infelizmente, não vai ter o drive de atualização. Eu acho que o ponto principal aí, João, que o Wagner falou, tudo a gente ajuda a planejar, né? Então, esse tipo de ação a gente tem que planejar corretamente. Então, é o ponto onde a gente entra mais. Vamos entender o que a empresa tem, né? Quando não é cliente nosso, muitas vezes a gente já pegou coisas assim escabrosas que o sujeito não sabia nem o que tinha lá. A gente entra, faz uma avaliação, faz o levantamento de inventário, faz o planejamento do que pode ser mudado, o que deve ser mudado, faz o planejamento de quando vai ser mudado, quem serão os key users, como é que a gente vai fazer essa atualização, faz o acompanhamento do resultado, então qual é a resposta daquele key user, ele testou tudo, tá tudo em ordem? Tá, legal. Então a gente faz todo esse planejamento, acompanhamento e a execução da mudança, né? Muito bom, muito bom. E vocês já realizaram esse processo para algum cliente? Tem algum cliente da Terabyte que já fez a migração, né, para o Windows 11? E se for o caso, vocês poderiam explicar um pouquinho como que foi o processo, quanto tempo que levou para concluir a atualização de todas as máquinas? Legal, João. Aquele exemplo que eu citei no começo do Windows XP foi verdade, viu? A gente estava numa indústria fazendo a atualização e aí descobriu-se lá uma máquina que era muito antiga e a gente não conseguia fazer nem para o Windows 8, que dirá para o Windows 10, né? Então, esse caso foi um sucesso, a gente acabou tendo que mudar algumas máquinas, poucas máquinas do parque inteiro do cliente, foram 4 máquinas que a gente teve que trocar. Algumas impressoras também, que ele usava algumas impressoras de etiqueta muito antigas na parte de estoque e avaliação ali. A gente teve que trocar essas impressoras, né? O processo todo demorou 3 meses, então foi um processo rápido, né? A gente conseguiu migrar 100% das máquinas, né? Com exceção dessas 4 que a gente trocou. Então, foi um caso de sucesso, todos os usuários hoje estão com Windows 11, passamos pelas barreiras ali de resistência, né, como eu expliquei, o sujeito
está ali muito acostumado com o sistema operacional, mas para todos foi um ganho, porque a gente acabou dando uma atualizada em hardware, dá uma formatada, a máquina fica nova, né? Ela perde um pouco daquele histórico de aplicativos. Uma coisa que a gente percebe aqui no dia a dia, conforme você vai usando o seu computador, você precisa instalar esse aplicativo para a impressora, precisa instalar esse aplicativo para o scanner, né? Aí você troca a impressora, você não se preocupa em desinstalar aquela impressora velha, né? Então, isso é um exemplo básico. Você baixa um programa da internet para fazer um teste, e depois do teste você não desinstala o programa, ele continua lá. Então, se a gente olhar o seu computador hoje, provavelmente você usa aí 15, 20% do que tem instalado. O resto é lixo, entre aspas, né? Quando a gente faz esse rollout, essa troca, obrigatoriamente a gente faz uma faxina na máquina do cara. Então, ele acaba sendo beneficiado com esse ponto também. Faz como se tivesse uma máquina nova. Não é uma máquina nova, é só o sistema operacional novo, mas como ele foi reciclado e limpo o histórico de programas e dispositivos externos que ele não está usando, ele ganha desempenho. Então, cara, um sistema operacional novo com desempenho novo. Isso tem representado esse ganho aí com os usuários. Então, eu acho que esse foi um case bem interessante aí, que a gente encarou e deu certo, cara. E por outro lado, João, a maioria dos clientes que a Terabyte administra, né, todos que seguem ali a forma que a Terabyte apresenta o planejamento, né? Isso facilita muito também uma visão geral do cliente. A Terabyte já me apresentou o que era o importante, já me apresentou o que é mais para longo prazo, ele consegue encaixar ali nesse meio tempo, né, essa organização. Então, por isso que ela acaba ocorrendo, então eles acabam sofrendo bem menos, né? Então, isso a gente percebe bastante nos clientes aí que já trabalham há muito tempo com a Terabyte, de que funciona dessa forma, a gente não coloca e nem impõe, tem que trocar hoje, né? Ela já sabe que tal dia ela precisa se organizar e fazer a troca para ter mais segurança, para manter a sua produtividade. O Wagner fala muito do dia a dia, né, cara? Que o dia a dia dele, ele faz relatório de fechamento todo mês, e aí no relatório dele, ele já vai apontando para os nossos clientes, olha, essas máquinas aqui você vai ter que trocar, essas máquinas aqui estão obsoletas. Então, na nossa realidade, hoje a gente administra mais de 3.600 equipamentos. Na nossa realidade, os nossos clientes, são poucos os clientes que têm um hardware muito antigo, porque a gente vai fazendo isso de forma constante. Mas para quem vai ser nosso novo cliente aí, saiba que a gente consegue administrar e manter esse seu parque de máquinas sempre atualizado. Não, com certeza, né? Isso aí é muito, vamos dizer, sempre muito bem comunicado, né? Sempre muito bem antecipado, exatamente para permitir que as empresas se preparem, que elas vejam ali toda a questão, principalmente no que diz respeito a eventuais investimentos, né? Isso aí também é algo que a Terabyte atua muito forte em otimizar os investimentos, né? Em auxiliar no planejamento aí do recurso financeiro alocado aí à estrutura de TI para otimizar os investimentos das empresas, né? E para as empresas que estão nos acompanhando aí, quais seriam as principais dicas para começar esse processo aí de transição para o Windows 11? Ô, João, eu acho que como dica, a primeira coisa é entenda o que você tem, né? Então, é imprescindível que a empresa pare, se quem estiver nos ouvindo não for a pessoa de TI, né, não tiver o conhecimento, pede para o seu TI uma avaliação do seu inventário. Então, o que eu tenho hoje, né? Eu acho que esse é o ponto start que precisa tomar cuidado. O segundo ponto é verificar o que eu vou ganhar. Então, eu acho que a gente sabendo o que tem e o que vai ficar melhor, né, conseguindo ponderar essas duas variáveis, a gente consegue dar um pontapé inicial num projeto. Então, o que eu tenho, e aí pesquisa ou contrata uma consultoria, contrata a Terabyte, a gente te ajuda. A gente vai te apontar ali o que você vai ganhar com essa migração, né? Quais são os pontos fortes. E aí, parece repetitivo, mas é importante falar sobre segurança, né? Ponto que o Wagner pontuou várias vezes. Então, vamos ganhar segurança, vamos ganhar desempenho, vamos ganhar compatibilidade. A gente nem falou uma coisa que eu esqueci, a compatibilidade com as novas ferramentas da Microsoft. Hoje todo mundo não, 90% do mercado usa as ferramentas da Microsoft do Office 365. O Windows 11 ele já nasceu
com a compatibilidade com o Windows, com o Office 365, que na verdade hoje se chama de Microsoft 365. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de você conseguir instalar as ferramentas, e as ferramentas hoje, novas ferramentas, só estão olhando para o Windows 11, elas não estão olhando mais para o Windows 10 ou para o Windows 8, se alguém tiver ainda, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, hein? Bom, e para a gente finalizar, qual a mensagem final que nós podemos deixar para as empresas aí que estão nos ouvindo sobre o processo de atualização para o Windows 11, a importância de fazer essa atualização e todos os benefícios que vêm junto com ela? A mensagem que eu deixo para vocês é assim: mantenha a empresa novamente segura, né, seus usuários com máquinas atualizadas, e que vocês tenham uma gestão sobre aquilo que vocês têm de ativo, né? Porque o tempo passa e a gente percebe que muitas empresas não têm um TI. Ou quando tem um TI, só chama para coisas pontuais, né? E isso vai se acarretando muitas falhas dentro da empresa. Não adianta você investir em alta segurança, num bom firewall, se de repente lá dentro você tem outras falhas, né? Que são principalmente a parte que você mais usa, que é a parte de navegação, que é a parte de softwares, aplicativos instalados nos seus equipamentos. Então isso também tem que acompanhar a tecnologia, não adianta. Senão você melhora o cenário e esquece o principal, onde está o seu colaborador, né? Às vezes ele não está ciente de que aquela máquina precisa de uma atualização, e o seu TI também, às vezes, acaba não entendendo a necessidade dessa mudança. Então é importante, sim, né, desde o ponto ali com o usuário, ter uma máquina atual, com software atualizado, para trazer segurança e manter a produtividade da empresa, né? Todos sabem aí o valor de um arquivo, né, de dados, que tem mais valioso numa empresa é a informação. Perder a informação, vai perder tempo, vai perder investimento. O investimento lá na frente vai ser muito maior para a recuperação. Eu diria assim, a hora é agora, né? Então, agora é a hora de você parar, analisar o seu hardware, né? Analisar o sistema operacional e aproveitar essa mudança de sistema operacional, né? Para dar uma atualizada no seu parque. Fazer com que isso, né? Essa mudança ajude a todos os usuários. Então, a gente faz ali uma ciranda ali nos equipamentos e deixa todo mundo com o equipamento mais atualizado, com o seu operacional mais seguro, com algum aproveitamento de hardware melhor. A hora é agora. Então tem que parar, analisar, investir, se planejar para investir e colocar isso para funcionar. E outro ponto importante, o Windows 11 ele vem para ficar. Para quem está pensando em automatização, né, ele já vem com muitos recursos, já com 365, com inteligência artificial. Então, ou seja, o caminho é esse, né? A hora tem que ser agora, a mudança tem que ser agora, e conscientizar o pessoal a buscar informação, não tem jeito. Perfeito. Rogério, Wagner, muito obrigado aí pela participação, pela conversa extremamente esclarecedora, por compartilharem todos esses insights, essas informações sobre a atualização para o novo sistema operacional da Microsoft, Windows 11, e principalmente sobre a importância disso, né? Pois é um fator que pode muitas vezes não ser tão levado a sério quanto precisa, dado aí todas as questões de segurança, de performance, que são muito relevantes para o dia das empresas. Obrigado mesmo pela participação aqui no episódio de hoje. Ô, João, obrigado, cara. Você me fez procurar, o que eu achei, o meu certificado de Windows 2000, cara. Tava procurando coisa ali, falei, pelo amor de Deus, viu? Obrigado aí, obrigado pelo papo, foi bem legal, cara. Valeu, João, obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal e dê o seu like nesse vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, siga o TeraCast e curta esse episódio. Tudo isso nos ajuda a levar informações e conhecimentos sobre TI para cada vez mais pessoas. Você pode seguir a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI, e também no Instagram, pesquisando por terabyte.ti. Além disso, você pode acessar o nosso site, terabyte.com.br, e lá você vai encontrar detalhes de todas as soluções que nós oferecemos e também o nosso blog, no qual publicamos semanalmente artigos que entram em profundidade nos temas que discutimos aqui no TeraCast e muitos outros. No nosso site você também vai encontrar todos os nossos canais de contato e, caso você prefira, você pode nos contatar diretamente pelo WhatsApp, clicando no link que está na descrição desse episódio. Nosso time de especialistas está pronto para te receber, para conversar com você, entender exatamente quais são as demandas de TI da sua empresa e propor as melhores soluções com o melhor custo-benefício, seja para a atualização dos sistemas operacionais das suas máquinas
ou para qualquer outra necessidade específica que você possa ter. Nós teremos o maior prazer em conversar com você, entender exatamente as demandas da sua empresa e te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente. Muito obrigado e até o próximo episódio do TeraCast.